Olá pessoal, nesse vídeo irei demonstrar para vocês os outros recursos do Maker, começando por personalização e skins. Nos primeiros vídeos, quando a gente criou um projeto, nós selecionamos um tema, que também pode ser chamado de template. Com esse recurso, é possível que o desenvolvedor ele customize, né, a cara da sua aplicação. Então, por exemplo, nós selecionamos um tema Metro, que é esse tema aqui. Porém, existem outros temas também disponíveis no Maker. O interessante é que tudo foi feito pelo Maker, tudo utilizando os recursos nativos da ferramenta. Então, com isso, dá uma liberdade maior para o desenvolvedor customizar toda a cara da sua aplicação. Esses temas a gente tem acesso através do Maker, então todos os fontes, montagem de fluxo, de montagem de formulários de tela, tudo isso aqui é possível visualizar no Maker. Inclusive o desenvolvedor ele pode também customizar os temas existentes. Então, por exemplo, se eu selecionar aqui, olha, um formulário, por exemplo, formulário de cadastro de usuários, que é esse cara aqui, eu consigo visualizar esse formulário aqui no Maker, que é o formulário de cadastro de usuários lá na aplicação. Esse formulário ele tem eventos, eu tenho fluxos que são executados nesses eventos. Por exemplo, no próprio formulário de principal, eu tenho aqui o evento ao entrar, que eu até mostrei para vocês quando a gente criou aí a variável da sessão. Eu tenho aí o fluxo que faz parte da montagem, não é, do template, do formulário. Então aí a gente pode até utilizar o que já existe e se basear para poder criar novos temas e desenvolver novas funcionalidades aí para as aplicações. Paralelo aos temas, a gente também tem a utilização de skins. Então, quando eu utilizei o tema metro, eu utilizei o skin metro. O skin a gente pode selecionar aqui na propriedade skin da área de trabalho aí do, do Maker. Então, se eu selecionar ele aqui, ó, o skin utilizado é o skin metro. Porém, eu tenho outros skins. Tem o skin executivo, tem o skin blue. Qual é a diferença do skin para o tema? Não é? O skin é toda a parte visual. Não é tamanho de componente, é cor, é fonte. Ou seja, toda essa parte aí de interface. Já os temas, ou templates, também podem ser chamados de templates, são os formulários de login, formulário de senha, formulário de log, formulário principal. São esses formulários que já estão prontos que as aplicações normalmente têm. Então, com o que já existe, o desenvolvedor pode se basear e criar novos temas, desenvolver novas skins e incrementar aí as aplicações. Pasta Maker Commons. Quando a gente faz uma alteração no Maker, por exemplo, criei um template novo, um skin novo. Tá? O interessante é a gente aplicar essas customizações dentro da pasta Maker Commons. Essa pasta Maker Commons ela deve ser criada dentro da pasta Skin, dentro da pasta Systems do WebRAM. Eu vou localizar ela aqui para mostrar a vocês. Aqui dentro, onde tem os apontadores dos projetos, nós devemos criar essa pasta Maker Commons e colocar toda a nossa customização aqui dentro. E aí o que, é que vai acontecer? Quando eu iniciar o WebRAM vai pegar o conteúdo do Maker Commons e vai replicar dentro do contexto da aplicação, aqui na pasta do Tomcat, o Web Apps, o WebRAM. Então ele vai pegar o conteúdo do Maker Commons e vai incluir aqui. Isso é interessante porque se eu precisar apagar essa pasta, gerando um contexto novo, eu não perco o conteúdo que eu customizei. Como ele já está dentro do Maker Commons, o que é que o WebRAM faz? Pega esse conteúdo e replica aqui dentro da minha aplicação, do meu contexto. Existe até um tópico do manual, é importante mostrar aqui, que facilita quando a gente tem dúvida aí sobre determinada funcionalidade do Maker ou do WebRAM. Se eu pesquisar aqui por Commons, será possível encontrar exatamente isso que eu estou falando aqui. Utilização da pasta Maker Commons. Criação da pasta aqui dentro, olha. Maker Commons dentro de Systems, colocando uma customização, que é uma skin nova, e toda a customização fica dentro do Maker Commons. E automaticamente o WebRAM pega esse conteúdo e aplica dentro do contexto da aplicação. Bom, próximo item aqui, pasta componentes.
Dentro da pasta da aplicação, existe uma pasta chamada componentes, e lá eu tenho acesso a todos os arquivos .js dos componentes. Isso significa o quê? Que caso o desenvolvedor ele tenha interesse, ele pode customizar uma determinada propriedade para determinado componente. Por exemplo, abrindo aqui o JS no Notepad, eu tenho acesso aí às propriedades de cada componente do Maker. Então eu posso aqui alterar uma determinada propriedade ou adicionar alguma coisa diferente. Lembrando que uma customização que eu faço aqui, ela vai se replicar para toda a aplicação, para todo o WebRAM, ele vai assumir o comportamento que for replicado aqui. Então, eu tenho acesso ao lookup.js, tenho memo, tenho a barra de navegação, botão e etc. Recursos gerenciais do projeto. Bom, como eu falei para vocês, o Maker, além de permitir que a gente desenvolva as aplicações para a web, não é? Ele também dispõe de vários recursos que permitem que o desenvolvedor gerencie a sua aplicação. Então, por exemplo, eu tenho aqui o primeiro, agendador de tarefas, onde é possível agendar um fluxo para ser executado de tempos em tempos. Basta que eu selecione o fluxo na lista, preencha todos os campos relacionados aí à data, à frequência de execução. Se eu venho aqui na aba frequência, eu posso escolher o período e a frequência que esse fluxo vai ser executado. Se vai ser por dia, se vai ser por semana, se vai ser por mês, né? A repetição, se vai ser por minuto, etc. E aí, basta que a aplicação ela esteja em execução no Tomcat, que o fluxo ele vai ser startado, ele vai ser executado, sem a necessidade de intervenção do usuário. Lista de sistemas. Eu posso, dentro de um mesmo banco de dados, eu ter mais de um projeto. Tanto o Maker quanto o WebRAM, eles vão utilizar a sigla do sistema para poder localizar os objetos. Por exemplo, nesse caso aqui, eu só tenho um projeto configurado para esse banco de dados. Se eu tivesse mais de um projeto no mesmo banco, eu conseguiria visualizar esses projetos aqui. Então o Maker ele tem essa possibilidade, né? Eu posso utilizar o mesmo banco para poder aí agrupar diversos projetos. Empacotar projeto. Uma das formas de backup no Maker é através do empacotar projeto. Eu tenho também as opções de exportar FRZ, como também fazer um backup do banco através do próprio gerenciador do banco de dados. Mas no Maker, aqui no menu projeto, existe uma opção chamada empacotador de projetos, onde eu consigo fazer um backup do meu projeto, onde o Maker ele vai fazer um backup do banco de dados do projeto. Aí ele vai levar todas as tabelas, inclusive as tabelas FRs, e eu posso transportar esse banco de dados aí para outra máquina. Ele vai gerar para mim um arquivo .mkr e eu consigo depois fazer o restore desse banco em outra máquina. O detalhe que eu estou falando aqui de um backup, que é o backup do projeto a nível de desenvolvimento. Aqui ainda não é o backup do banco para produção. Isso aqui, se eu quiser transferir ou transportar o meu projeto de uma máquina para outra, eu posso utilizar aí o empacotador de projetos para poder fazer isso. Scanner de dependências. O Maker disponibiliza uma ferramenta para poder listar as dependências dos objetos no meu projeto. Então, eu tenho aqui uma opção utilitários. Deixa eu verificar aqui. Projeto, scanner de dependências. Ele vai abrir para mim o scanner de dependências. Eu vou mandar atualizar. Só aguardar aí o processo e eu vou conseguir visualizar as dependências dos meus objetos a nível de função, a nível de tabela, a nível de formulários e a nível de fluxos também. Deixa eu maximizar aqui. Por exemplo, eu vou pegar aqui o fluxo validar a idade. Ele vai mostrar para mim os objetos dos quais validar a idade depende, que ele depende da função menor, e os objetos que dependem de validar a idade, que é o formulário cadastro de funcionário. Se eu pegar aqui um formulário, por exemplo, cadastro de cidade, os objetos dos quais o meu formulário depende e os objetos que dependem do meu formulário. Então, aí a nível de dependência, isso é importante quando eu também tenho um projeto muito grande e eu quero visualizar as dependências e saber o que uma alteração ela vai impactar no meu projeto, né? Quais objetos vão ser
alterados, vão ser impactados aí se eu fizer uma determinada alteração em determinado objeto dentro do meu projeto. O que está em vermelho aqui, ele vai mostrar os objetos que dependem do formulário, ou seja, os objetos que não têm nenhuma dependência, não é? Nesse caso aqui, o meu formulário cadastro de clientes, ele só tem os objetos dos quais ele depende, mas não tem objetos que dependem dele. Então, já automaticamente o Maker ele já vai deixar isso em destaque para poder orientar aqui o desenvolvedor. Histórico de alterações. Então, aqui no menu projeto, submenu histórico de alterações, o Maker ele vai exibir aqui todo o histórico de alterações que o desenvolvedor ele faz no projeto. Ele vai mostrar aqui uma tela com data, com horário, com o objeto que foi manipulado, a quantidade de alterações e o usuário que fez, aí o desenvolvedor que fez essas alterações. Pegando esse gancho aí, a gente tem também o acesso ao versionamento do sistema. Eu falei para vocês que o Maker ele versiona tudo que a gente faz aqui. Então, se eu criei um formulário, salvei, ele gera uma versão. Se eu manipulei um fluxo, se eu manipulei um relatório, salvei, o Maker ele vai gerando uma versão, vai armazenando essas versões aqui em uma tabela específica, em uma tabela FR específica, e eu posso a qualquer momento voltar em uma determinada versão desses objetos clicando no botão restaurar. Próximo item aí, otimizador de consultas. Então eu tenho aqui dentro do menu utilitários, existe um submenu chamado otimizador de consultas. Isso aqui é interessante porque o Maker ele vai trazer todos os formulários que têm consultas associadas. Se eu tiver algum formulário com erro, ele vai trazer aqui o formulário em destaque, o formulário que tem a consulta errada. E aí quando eu dou um duplo clique nesse formulário, ele vai abrir o SQL original, ele já vai sugerir aí a correção. Inclusive, eu posso abrir o assistente e fazer aí essa correção de forma manual. Mas o interessante é que o Maker ele já vai trazer aí para a gente uma correção, não é? Uma sugestão de um novo SQL. Então, se eu tiver algum formulário com consulta que tiver com erro, ele já vai trazer em destaque aqui no otimizador de consultas e já vai sugerir aí a correção. Documentação automática. Existe um menu no Maker chamado de documentação. Tá? A documentação, basta que o desenvolvedor ele preencha todos os campos referentes à documentação. Por exemplo, casos de uso. Ele vai chegar aqui e preencher com os requisitos, as validações, os cenários, as inclusões, extensões, generalizações, ou seja, tudo referente à documentação tem que ser preenchido em todos esses campos aqui. No final, na aba Dados Gerais, eu também tenho um campus, tenho outras abas para poder preencher. Basta que eu salve aqui e clique no botão Preparar dados para impressão. O Maker ele vai abrir todos os fluxos e formulários que fazem parte do meu projeto e vai tirar um print também e vai agregar isso à documentação do projeto. Por isso que eu sinalizei bem aquela importância de documentar os objetos dentro do fluxo, porque esses objetos, né, esses fluxos, eles vão fazer parte da documentação automática. Por isso que é importante que eles estejam bem alinhados, bem organizados e bem documentados, porque essa documentação a gente vai entregar ao cliente. É só aguardar aí o processo. E agora ele vai gerar as imagens dos fluxos. Bom, terminou aqui. Para selecionar o relatório, deixa eu configurar aqui. Configuração padrão.
Ele vai abrir aqui para mim o relatório. Eu posso editar esse relatório pelo Maker Reports. E eu também posso já visualizar como esse relatório ele vai ser exibido lá para o usuário. Deixa eu visualizar aqui. Como não preenchi nada, ele vai vir vazio, mas aí a gente já consegue visualizar aí algumas informações que o Maker ele vai agregar aí ao relatório. Deixa eu colocar aqui em 100%. E eu vou navegando. Ó. Se tivesse tudo preenchido, ele traria aqui os campos preenchidos, mas como eu não preenchi nada, não trouxe nada. Mas aí ele trouxe a imagem do formulário, imagem de fluxo, ou seja, tudo ele vai agregar aqui na documentação automática que a gente pode entregar para o cliente. Basta que a gente preencha aqueles campos que eu mostrei, que o Maker já vai se carregar de fazer todo o trabalho de montar essas informações que foram preenchidas. Exportar relatório para Jasper. Eu consigo no Maker exportar um relatório para Jasper, então já existem até funções na API para poder executar os relatórios feitos em Jasper. Então, se for um relatório mais simples, a gente consegue converter sem problema nenhum. Mas se for um relatório mais complexo, pode existir algum tipo de perda, porque vai ser realizada uma conversão. Porém, existe aí a possibilidade de criar o relatório pelo iReports e integrar o relatório criado lá aqui no WebRAM. Então, para que a gente possa exportar um relatório para Jasper, aqui no menu Configurações, eu preciso estar com esse cheque marcado, conversão dos relatórios para Jasper. E depois que eu crio o relatório no Maker Reports, eu venho com o botão direito sobre esse relatório e escolho a opção Exportar relatório para Jasper. E aí o Maker ele já vai gerar os arquivos .data e .jrxml. E através de uma função na API, eu posso já chamar esses relatórios dentro do WebRAM. Bom pessoal, no próximo vídeo eu irei demonstrar para vocês aí as configurações e publicação do WebRAM. Vou pegar esse projeto que foi criado aqui ao longo desses vídeos e vou publicar aqui na minha máquina, que vai ser o mesmo processo que é feito quando uma aplicação ela vai ser publicada em produção lá no cliente, ok? Então até o próximo vídeo.